Por onde a caravana dos milagres passa no Paraná, há a transformação, a cura, a restauração. A fé é potencializada em momentos especiais de clamor e intercessão. Milagre é o que acontece na vida de milhares de pessoas. E agora, chegou a vez de Guarapuava receber a caravana dos milagres. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sexta-feira, 2 de maio, com a presença do bispo Misael Silva. Na Catedral da Fé, na Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. Olá, uma ótima noite, que Deus abençoe a sua vida. Você acabou de acompanhar essa matéria. Nós estamos mostrando o que vai acontecer nesse dia 2 de maio, aqui na nossa Catedral de Guarapuava. E essa matéria, esse vídeo que você assistiu é um convite para que você possa estar conosco nessa concentração. Será a Caravana dos Milagres com uma visita do anjo. O bispo Misael Silva, ele vai estar aqui em Guarapuava realizando um clamor por você que sofre. Eu quero chamar as pessoas que querem uma resposta urgente. Eu quero falar com você que realmente está disposto ao tudo ou nada para alcançar o resultado para a sua vida. Nós estaremos de plantão, essa catedral que você vê aqui, nós temos um amplo estacionamento, nós temos aqui lugares reservados para você, escola bíblica para o seu filho. Você não pode ficar de fora desta caravana dos milagres, porque aonde essa caravana passou, muitos milagres têm acontecido. Acompanhe essa chamada que fala dessa contagem regressiva e eu já volto mostrando resultados. Por onde a caravana dos milagres passa no Paraná, há a transformação, a cura, a restauração. A fé é potencializada em momentos especiais de clamor e intercessão. Milagre é o que acontece na vida de milhares de pessoas. E agora, chegou a vez de Guarapuava receber a caravana dos milagres. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sexta-feira, 2 de maio, com a presença do bispo Misael Silva. Na Catedral da Fé, na Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. E eu quero que você prepare o seu pedido em um pedaço de papel. Logo ali na entrada nós teremos equipes de fé orientando você, onde você vai apresentar esse problema. Coloque a sua dor nesse papel. Você vai entregar nas mãos de Deus. E eu tenho uma certeza que esse problema será resolvido. Preste bem atenção nessa frase que eu vou te falar agora. Quando você realmente tem uma prioridade, você coloca toda a sua força. Você não fica esperando, deixando para depois. Nós teremos caravanas de várias partes aqui de Guarapuava e região. Nós vamos ter caravanas de Pião, da cidade de Goioxim. Nós teremos caravanas de Turvo, de Candói, Cantagalo. Tem pessoas vindo de Prudentópolis, de Pitanga. Você não pode ficar de fora. Traga a sua família, porque você vai acompanhar agora o resultado. O testemunho de uma pessoa que venceu. Ela chegou na nossa catedral com problemas. Ela veio mesmo com dor, mesmo impossibilitada, mas ela venceu. Depois desse testemunho, eu quero compartilhar com você um versículo bíblico que mostra, que esclarece bem o que vai acontecer na sua vida
nesta sexta-feira, às 19h30. Doença crônica, ataques epiléticos e 3 tentativas de suicídio. Eu sofri muito com uma doença que não tinha cura pela medicina. Começou com uma infecção, como muitas mulheres às vezes têm infecção no útero. Dessa infecção causou uma ferida, que essa ferida fazia cauterização, que é a queimadura. Muito dolorido, sofria muito com essa cauterização e passou de 10 vezes. Aí eu ouvi da ginecologista, não tem mais o que fazer, vamos tentar fazer o enxerto. E eu perguntei, como que é esse enxerto? Vamos tirar a carne, né, do outro lugar e vamos ver se vai dar certo, mas é a tentativa. E eu era muito nervosa, eu chorava muito. Quando eu vi essa palavra, que não tem mais solução, falei, poxa, então se não tem solução, então eu vou morrer. E junto com isso eu comecei a ter ataque. Eu estava em casa, de repente me dava uma tristeza, eu me jogava no chão, me jogava na cama, onde tivesse. Eu estava lavando roupa, eu caí dentro do tanque. O psiquiatra ouviu e falou, medicamento, situação de medicamento. E isso, eu estava com a criança no ventre, grávida da criança. Tomava aqueles medicamentos, também não resolvia nada. A pior parte foi quando nasceu a criança. Aí nasceu meu filho. Meu filho não dormia. Ele chorava noite e dia. Não tinha sono, ele não dormia. E junto com isso, como que eu dormia também? Levava no pediatra, falava, mãe, essa criança não tem nada, tá perfeito. E foi que, conversando, falou, você passa com o psiquiatra? Então leva teu filho também. E foi que eu levei no psiquiatra, falou assim, é a mesma coisa, é hereditário. Teve uma vez, né, que eu peguei ele, bem novinho, peguei minha filha e comecei a andar. Falei, agora quando eu vi um carro, agora eu vou me jogar na frente do carro com meu filho, minha filha e cabo com a minha vida. E foi que eu pensei, poxa, o pulso, olhei essa veia aqui e falei, é aqui que eu vou cortar. E eu procurava uma gilete e não achava. Aí eu falei, medicamento, tinha um monte de medicamento, peguei todo aquele comprimido e coloquei na minha mão. E comecei a tremer e começou a cair todo o medicamento. E por várias vezes, eu estava sozinha em casa, o esposo trabalhando, e aí tinha essas crises, e eu ficava igual morta. Tanto que teve uma vez que eu cheguei no hospital, e falaram, vamos levar ela para a UTI. E eu ouvia. E eles me levando para a UTI, né? Chegou na UTI, eu fiquei lá, ouvindo aquelas vozes. E eu ficava revoltada quando eu voltava para casa e não tinha morrido. Eu queria morrer. Aí eu falava pro meu esposo, a próxima vez não me leva para o hospital, deixa eu morrer. Então assim, e eu deixava meu esposo também preocupado. Porque toda essa situação, ele vendo ali com 2 crianças. Aí eu já percebi que a minha cabeça já não estava funcionando normal. Ao ponto do meu esposo trabalhar e falar assim para ele assim, quando chegar no serviço, vai verificando alguma mulher, ver se você gosta, para você casar. Porque os teus filhos? Meu esposo saía chorando. Se coloca no meu lugar. Uma mãe com 2 crianças, a menina tinha menos de 2 aninhos e o outro novinho. E eu ouvia, a minha filha falava, quando a mãe desmaia, o pai coloca álcool, vamos jogar álcool. E eu ouvindo, acha que uma mãe ia saber que uma criança estava procurando álcool para jogar numa mãe e a mãe não ia ter reação? A gente fala assim, é bom chorar. Não, é muito ruim chorar. É ruim. Quanto mais você chora, mais depressivo você fica, mais tristeza sente. E eu me lembro de uma noite, meu esposo trabalhava à noite, e eu não tinha dormido. E eu sentei no sofá e liguei a televisão. Ali tinha um homem falando. Olha a palavra. Tudo é possível àquele que crê. E eu ouvi aquilo e falei, poxa, meu caso não tem solução. Eu me lembro também que aquele homem que estava ali na TV falou assim, pegue um copo com água, que vai ter uma oração. E eu nem força tinha para pegar um copo com água. Aí começou, de olhos abertos, nem fechei os olhos, olhando para aquela tela. Só que aquela oração me trouxe um alívio. Falei, poxa, onde é esse lugar? Eu queria encontrar onde é aquele lugar. Mas então, que eu estava, que
Não percebi nome de igreja, nada. Aí tinha um primo, né, que morava próximo de casa, sabia tudo, que eu estava no médico direto, que estava sofrendo. E eu falei para ele, na programação, ele falou, eu sei onde que é. Eu sei o endereço. Quando eu cheguei, aquele peso, aquela vontade de chorar, aquela tristeza. Só que quando eu entrei naquele local, já tive um alívio. Mas olha a palavra, olha a importância da palavra. Eu tinha ouvido lá atrás a palavra que não tinha mais solução no meu caso. E lá eu ouvi a mesma palavra que eu ouvi aquele homem falando na TV. Tudo é possível aquele que crê. Aquela palavra entrou dentro de mim. Falei, poxa, então é possível a cura, né, desses ataques, essa ferida que cauterização não cicatrizou, vai cicatrizar. Ali surgiu uma fé viva dentro de mim. E essa fé me fez tão bem. Aquela noite, já dormi bem, procurei o mesmo médico. O médico pegou o exame e falou assim, olha o que você tem aqui. Não tem cura. Quando fez o exame, cicatricial. E foi aí que o médico falou, mas cauterização estava aprofundando mais a lesão. E por que agora a cura? Aquilo a minha fé ainda acendeu mais ainda. Falei, poxa, é possível mesmo, estou curada. Antes, teria que ir ao hospital, tomar uma injeção, tomava já os medicamentos fortes, achava que a solução seria a morte. E ali naquele lugar, eu vi que existia vida. E foi essa vida que eu comecei a buscar. Eu me lembro que eu pedi para Deus preencher aquele vazio e que eu queria ter bons frutos, porque os frutos antigamente era muito ruim. Então eu pedi, eu quero ser uma árvore frutífera. Como eu penso assim, a árvore, né? Tá ali a árvore. Como que sabe se a árvore produz bom fruto ou não? É o fruto bom dela, você provando. E eu provei desse fruto maravilhoso que é o Espírito Santo. E esse lugar que eu cheguei lá, querendo me matar, desenganada pela medicina, esse lugar é essa porta maravilhosa, aberta por Deus, que é a Igreja Universal. E hoje, aquela criança que não dormia, que estava na minha barriga durante a gravidez, hoje é um homem de Deus, já é pai, faz a obra de Deus. A filha que jogava álcool em mim também é uma obreira, casou com um obreiro e já é mãe também de uma menininha de 5 anos. Então aquela palavra lá em Isaías, né? Que bendito será a família, hoje eu tenho uma família bendita. O engraçado é que o meu esposo me levava até a igreja, eu entrava e ele ficava lá fora. Terminava, eu ia toda feliz para casa. E ele começou a observar aquela mulher que tinha ataque, desmaiava, tomava calmante, brigava com todo mundo, estava calma. E hoje também ele está a mesma fé de que eu. Eu quero falar para você que ouviu agora essa programação, está ouvindo o meu testemunho. A palavra que eu deixo para você é que tudo é possível àquele que crê. A depressão, seja o que for, o vazio na alma, o Espírito de Deus pode preencher. E aquilo que você acha que é impossível, é possível para o nosso Deus. Por onde a caravana dos milagres passa no Paraná, há a transformação, a cura, a restauração. A fé é potencializada em momentos especiais de clamor e intercessão. Milagre é o que acontece na vida de milhares de pessoas. E agora, chegou a vez de Guarapuava receber a caravana dos milagres. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Sexta-feira, 2 de maio, com a presença do bispo Misael Silva. Na Catedral da Fé, na Rua Padre Chagas, 3536, centro de Guarapuava. Quem via o sorriso por fora
Não imaginava o que se passava por dentro. A dor que eu sentia era tão grande que a única saída que eu via era a morte. Meu sofrimento começou tudo porque eu já era muito jovem, né? E resolvi me casar muito cedo. Com 16 anos eu me casei e com 17 eu tive a minha filha, a Lívia. Apesar de eu ter um bom companheiro, um bom marido, eu tinha uma tristeza dentro de mim que eu não sabia de onde vinha. E cada dia foi piorando, só que foi piorando no nível que eu comecei o quê? Ouvir vozes, chorar muito, chorava muito. Eu não tinha expressão da minha dor. Fui para a área dos remédios. E ali, para mim, a médica falou que eu ia dormir mais tranquila, que eu não ia sentir tanto aquelas coisas que eu sentia, aquelas crises de choro, aquela dor. Eu comecei a introduzir o remédio. Só que aí foi se passando e o remédio não foi funcionando. E aí eu voltava de novo no médico e ela aumentava a dose, aí aumentou mais para 2, 3. Aí foi quando eu já não dava conta daquela dor. Aquela dor para mim não tinha Deus que fazia mudar aquela situação. Não tinha mais jeito para os médicos, porque não tinha mais o remédio que me dá. Não tinha assim mais o que fazer comigo. Os meus familiares já estavam todos desenganados que eu era uma pessoa doida, considerada como doida. Só que nesse meio tempo surgiu a separação. E aí eu já não tinha um emprego por conta dos problemas psicológicos. E hoje eu tenho certeza que é espiritual. Então ali para mim foi o fundo do poço. Porque eu não tinha emprego, eu não tinha condição financeira. Eu não tinha personalidade própria, não poderia me considerar como mãe, que foi o que mais me tocou. E eu falei assim, lembro como fosse ontem, estava no quarto, eu falei assim, quem vou ser eu agora? Eu não tenho emprego, eu não tenho nada. Chegou até um momento de eu passar por algumas necessidades. E naquele dia eu saí de casa decidida que ali eu ia me matar. E aí quando eu me deparo com uma igreja universal. Então ali eu parei, eu olhei e decidi entrar pela primeira vez. E orei pela primeira vez, do meu jeito. E comecei a falar pra ele, eu falei assim, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não tenho família, eu não tenho ninguém que gosta de mim. Por que eu devo ficar aqui? Aí eu falei, se o Senhor é Deus, eu quero esse Deus na minha vida. Eu preciso ver você. E eu saí daquela reunião, voltei para casa, voltei a mesma coisa. Mas ali eu sentia que como tivesse um peso, tivesse saído. Ou falar para ele que eu não era ninguém e que era para mais fácil ele me levar dali mesmo. Porque eu não tinha mais sentido para a vida. E ali eu comecei a me sentir muito acolhida. Comecei quase em todas as reuniões, porque aquela paz que eu sentia, eu queria em todas as reuniões. Só que eu não tinha aquela paz dentro de mim, na minha casa. E aí, um belo dia, foi quando uma obreira me atendeu. E ela falou assim, Tânia, essa paz que tá aqui, ela pode ir com você. Só você tem que persistir e buscar para Ele, somente a Ele. E mesmo não entendendo a intensidade dos planos de Deus na minha vida e do Espírito Santo, eu ia, né? E falava assim, mas eu quero minha família, eu quero minha família. Até que um belo dia, fui numa quarta-feira, né? E o pastor falou assim, você que quer o Espírito Santo, você busca por ele. Eu falei assim, meu Deus, a partir de hoje, eu não oro mais pela minha família, por meu ex-marido, pro meu marido, eu não oro mais. Eu preciso do Senhor. Foi essa a minha oração. E ali no momento da busca, eu lembro que eu chorava muito. Mas eu comecei a sentir lá no fundo uma voz falando assim, eu tô com você, eu tô com você. E aí eu peguei e comecei a orar. Falei assim, eu quero essa paz dentro de mim. Eu quero poder ser exemplo dentro da minha casa. Essa paz tem que estar comigo por onde que eu passar. Eu comecei a buscar. E naquele momento,
eu senti um cuidado e um amor. Eu me emociono porque para mim foi muito especial. Parece que o cuidado que eu não tive a vida inteira, eu senti dele. E não era pelas coisas materiais que eu tinha, mas era assim um amor que ia ficar tudo bem e que independente do que acontecer, eu estaria com o meu Senhor. E ali eu saí com uma certeza que eu falei assim, poxa, eu sou tão importante aqui, né? Falei pra mim mesmo, com uma paz, com amor. E aí, até então, o Espírito Santo me fez uma nova mulher, me deu vida para aquilo que era impossível para mim, né? Hoje eu sou, graças a Deus, uma mãe presente, né? Sou uma ótima filha hoje e, além de tudo, sou muito grata por tudo que ele fez. E toda quinta-feira eu participo das palestras que tem do Terapia do Amor. Apesar de hoje eu estar solteira, eu não sou frustrada, porque o Espírito Santo, a paz, ele me enche. Hoje minha vida amorosa está na mão de Deus e eu tenho certeza que ele está cuidando de tudo. Para quem não tem Espírito Santo, eu falo busque de todo o coração, porque ele é o único que pode transformar qualquer situação. Muito bem, aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: aquele que pratica o pecado é refém do mal. Porque o mal, ele vem trabalhando o pecado desde o início. E para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir todas as obras das trevas. E você está sendo vítima de uma obra. Você está sendo vítima de um trabalho. O que vem acontecendo na sua vida, ô pastor Gabriel, não é algo normal. O que vem acontecendo na vida dessa pessoa, certamente é a ação do mal. Porque a sua vida não sai do lugar, você não anda. Tudo que você faz dá errado. Você não é feliz no amor. Você está com seus caminhos trancados. Ei, presta atenção. Os seus caminhos vão se abrir. Se você sair de onde você está, ou de onde você estiver nesse dia, e chegar até a nossa catedral e pisar nesse solo sagrado aqui que você vê, se você chegar até aqui, o resto é com Deus, meu amigo. A sua vida não fica do mesmo jeito. Você que está com a sua família destruída, escravizada pelos vícios, você que é uma pessoa que sofre com depressão, está pensando em morrer, a pessoa amada foi embora de casa, ela vai voltar. Nós estamos profetizando isso, porque a palavra de Deus vai se cumprir. Quando você receber essa oração, quando você pisar os seus pés, não importa a sua religião, eu estendo aqui esse convite para você católico, para você espírita. Eu estendo esse convite para todos os evangélicos que moram aqui próximo à cidade de Guarapuava. E eu tenho uma certeza de uma coisa: Deus não olha para a sua religião. Deus não olha para a sua aparência. Deus está a olhar para a sua necessidade e principalmente para a sua fé. Essa pessoa, pastor Gabriel, que usar a fé dela e sair de onde estiver e aceitar esse desafio de mudança de vida, ela vai ver resultados. Inclusive, você pode ligar agora para o 9951-0250, manda uma mensagem de texto, um áudio, falando, eu aceito esse desafio. Pastor Gabriel, quem aceitar esse desafio vai ver o resultado. Nós não estamos apresentando para a senhora, para o senhor, uma teoria, não. A senhora e o senhor acompanham resultados de pessoas que saíram da sua casa, saíram ali da sua zona de conforto e veio até a nossa catedral aqui de Guarapuava.
e elas que viram a família delas sendo transformadas, pessoas que chegaram aqui doentes foram curadas, pessoas que estavam com a vida em trevas, como o pastor leu o versículo para a senhora e para o senhor que diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do mal. Então, quais são as obras que a senhora e o senhor têm visto, têm acompanhado na sua vida? Não é no seu vizinho, não, é na sua vida. A senhora está vendo o mal atingindo a sua família, atingindo a sua saúde. Então saia da sua casa, saia de onde a senhora e o senhor estiver nos acompanhando, saia do seu local, dê o primeiro passo, esteja aqui conosco nesta sexta-feira, às 19h30, na nossa Catedral de Guarapuava. E a senhora e o senhor pode ter a certeza que a senhora saindo daí, o senhor saindo daqui e chegando aqui, o Filho de Deus há de se manifestar na sua vida e também na sua família. Graças a Deus. E eu quero também fazer um convite todo especial às famílias, aos casais, aos solteiros, a todos vocês que me acompanham agora através desse programa e também das redes sociais. Eu quero fazer um convite para esse feriado, o 1º de maio, onde nós teremos a celebração de casamentos e onde muitas pessoas estarão falando tão especial sim no altar de Deus. Serão vários casais que estarão recebendo a bênção do altar. Serão muitas as famílias que estarão nesse dia participando dessa cerimônia, até mesmo porque o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez em seu ministério foi transformar a água em vinho, ou seja, trazer a alegria de volta para a família, para aquela casa. Não é isso que você deseja, Senhor, Senhora, que me acompanha? Então venha buscar essa alegria, essa paz, também para a sua família. Você vai acompanhar uma matéria que fala sobre esse dia, a celebração de casamentos, que acontecerá nesse 1º de maio, às 18 horas, e já voltamos. O grande momento de celebrar o amor está chegando. Vem aí a celebração dos casamentos 2025. Mas quem pode participar da cerimônia? O evento é para aqueles que estão noivos e desejam se casar, ou que já vivem junto e querem oficializar essa união. Inscreva-se agora através do site universal.org/casamento. A grande celebração acontecerá no dia 1º de maio, feriado, às 18 horas, em um evento emocionante e inesquecível. Antes da cerimônia, é essencial que o casamento no civil seja formalizado até o dia 24 de abril. Não perca tempo. As inscrições estarão abertas somente até o dia 16 de março. Isso mesmo. Só serão aceitos casais inscritos até o dia 16 de março. Para mais informações, acesse agora universal.org/casamento. Você também pode ligar para 11 2392 3573 ou enviar a sua mensagem para 11 2392 3232. Celebração dos Casamentos 2025. A oportunidade de transformar sonhos em realidade. Graças a Deus, você então não pode ficar de fora. Você é o nosso convidado todo especial. Nós vamos nesse momento acompanhar uma oração de fé em milagres, juntamente com a nossa amiga Mary Martins. Prepara o seu copo com água, vamos falar com Deus. É momento de oração. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Deus, nós queremos agora a libertação desta pessoa. Talvez ela não consiga nem orar, porque ela se sente oprimida
existe uma opressão sobre a vida dela. Seu coração está pesado, a sua mente carregada. Ela não consegue dormir à noite, ela não consegue se concentrar, não consegue trabalhar, porque existe um espírito maligno sobre a vida dela. E neste momento, eu repreendo agora toda a força do mal, porque todo o poder e autoridade está sobre o nome de Jesus. Na cruz do Calvário, ele venceu a todo o mal. E em nome de Jesus, eu ordeno agora, saia desta vida, saia desta casa, saia desta família, saia em nome de Jesus e que esta pessoa, meu Pai, receba a libertação, o livramento do mal, porque este momento é um momento de oração, momento de fé, e a fé é em ação. Meu Pai, unge esta água, ao beber, ela receba a tua bênção no seu interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água com fé e receba dentro de você a libertação. Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e prossiga seguindo a Jesus, obedecendo a palavra dele. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, te dê muita paz. Caso você queira entrar em contato com a gente, nosso SOS espiritual é o 99510250. O endereço da nossa catedral é Rua Padre Chagas, 3536, próximo ao Terminal Central, aqui no Centro-Sul, no coração de Guarapuava. Que Deus ilumine você, muita luz, muita paz e até lá.